ainda sobre a Vale, a transição da Vale estatal para a Vale privatizada, porque houve muitas críticas nesse período. Muita gente era contra a privatização da Vale. E o tempo foi demonstrando que era o melhor ser feito. E aí eu ouvi alguém falar, não verifiquei a fonte, que a Vale passou a dar de lucro o que valia como estatal. É proporcional a isso? O que é de verdade, o que é de mentira sobre isso aí? Olha aqui, deixa eu te dizer. Riquezas desse tamanho pertencem... Você vai ver que eu tenho o meu lado capitalista e o meu lado... eu avalio muito bem o que é socialmente e politicamente correto. Sabe quando um país tem um aborto da natureza? Por exemplo, Carajás, as minas de ferro da Vale do Doce são abortos da natureza, são coisas únicas no planeta. São mesmo, como o pré-sal é, né, os dois. Esses são ativos que pertencem a uma empresa que tem que ser do Brasil todo, entendeu? E que você possa ter a oportunidade de comprar algumas ações, você na Bolsa, mas que o mando dela estratégico, até para baixar o preço do combustível, sabe? Pô, se a gente é autossuficiente em petróleo, por que a gente tem que pagar o mesmo preço lá de fora? Pensa, cara. Podia ser um indutor de crescimento. Um caminhoneiro hoje tem 2-3% de margem. Sem os caminhões rodando no Brasil, o Brasil para. A gente não é nada. A gente não come. O cara ganha 3%. Ele está arrebentando o caminhão dele todo dia. E 55% é o diesel. Ninguém fala nisso. É porque as pessoas não sabem juntar as peças, sabe? Mas essa é a peça certa. Hoje não... Aí privatizou, aí o sistema capitalista, os bancos acham que tudo privado é melhor. Cuidado. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. O agro é pop, agro é top, agro não é? Sabe por quê? Por que o agro é tão fantástico no Brasil? Por quê? Quem fez isso? A Embrapa. Pesquisa. Dinheiro público. As pessoas esquecem. A Embraer só é o que ela é. A gente tem que tirar o chapéu para a Embraer todo dia. Graças a Deus a Boeing não comprou. Não fosse o ITA, pesquisa, a gente não teria aviões, cara. Quem pagou essa conta? Foi o Estado. O setor privado, com raras... Mesmo... Eu não dei o exemplo do Elon Musk, é muito bonito falar da SpaceX. Eu tenho admiração profunda pelo Elon Musk porque ele juntou as peças. Mas que bom você ter uma NASA que tem 50 mil funcionários, 15 mil PhDs, que você pode simplesmente... Vem para cá. Vem fazer agora um setor privado mais eficiente. Tudo ótimo. Né? Perfeito. Tanto que a agricultura... Por que a agro é pop? Porque o grande, o fantástico, o gaúcho lá, o paranaense, a turma que criou essas novas fronteiras agrícolas no Mato Grosso, o Brasil, né, a fronteira agrícola foi para o Brasil inteiro. Por isso que a gente é essa potência. Se não fosse a espécie específica para o cara plantar no Mato Grosso do Norte, outra na Bahia, outro lá no Maranhão, desculpa, não ia nascer nada. Ninguém fala, cara. Usa um pouco. Eu tô tentando sempre falar das pessoas terem mais consideração e eu detesto ver na televisão toda hora essa água é pop, sem falar da Embrapa. Você concorda comigo? Sim. Assim, a única questão é que a gente precisa muito do poder público ter a sensibilidade de entender que existem partes técnicas que a política precisa passar à margem. Não dá para política... Eu não quero que o político... Sabe por que a China funciona? A maior parte do pessoal do Politburo lá é engenheiro. Porque o engenheiro calcula, o engenheiro não faz uma obra desnecessária, ele até erra às vezes. Aí derruba e faz de novo. Mas você concorda? Não pode um político, só porque ele quer agradar não sei quem, criar uma ponte para lugar nenhum. Pensa de forma exata. Então, o engenheiro ele tem um raciocínio lógico. Isso. Não existe coisa subjetiva. E econômico. Vai dar retorno.
eu vou fazer essa ponte, eu vou ter tráfego aqui para pagar essa conta. Que seja em 20 anos, o que adianta fazer um trem, como fizeram aquela ferrovia do Nordeste lá? Pô, você só justifica uma ferrovia com 10, 20 milhões de toneladas de carga. Tem a carga. Não tem hoje, mas vai ter daqui a 5 anos, vai ter daqui a 10 anos. Se você enxergar claramente que não vai ter, não faça. É rasgar dinheiro. Mas ela é feita. Porque agora quer dizer que agora vai passar um trem aqui. Entendeu? O engenheiro Burger é o seguinte, ele sabe que 2 mais 2 ele vai dar 4. Não vai ter jeito de transformar esse 4 em 5. Não tem essa... Então quisesse um país, sinceramente, até como o Brasil, que tem uma democracia, que os políticos ou prefeitos criassem conselhos de notáveis. Meu pai fazia parte de um conselho de notáveis do Japão. O Japão escolheu meu pai, porque a Vale Rio Doce ajudou o Japão se industrializar. Sem aço, você não é uma nação. Você tem que produzir aço. Aço depois você vai fazer outras coisas mais nobres. Meu pai fazia parte de um conselho, olha o que eu estou falando para vocês, de um conselho de notáveis do Japão. Mentalidade dos caras. Hein? Você pega pessoas brilhantes, diferentes, para pensar para você. O Trump tentou pegar com o Elon Musk, só que o Elon Musk meio parece um crianção, fica pulando lá na virou uma bobagem do caramba. Agora, Ike, o Brasil hoje, o Estado brasileiro hoje, você é favorável à privatização de algum setor ou de alguma empresa? Qual tipo de empresa ou setor você privatizaria ou não privatizaria, adotaria um outro caminho? Olha, tem alguns serviços, você vê, olha as críticas que a Enel lá em São Paulo está levando, que a gente vê toda hora no jornal, não vê? Tem uma chuva lá, você sabe por quê? Vai levantar a realidade. Eles ficaram bombeando dinheiro para fora. Cadê os milhares, os bilhões que tem que se reinvestir na manutenção daquilo ali? Um transformador apodrece, meu amigo. Tem que trocar. Aí é só tirar dinheiro? Então, cuidado, entendeu? Certos negócios, você tem que analisar caso a caso. Não tem uma regra básica, tá certo? E se for uma empresa estatal bem gerida, com critério, até dando bônus para os funcionários públicos, qual o problema? Qual o problema de pagar um bônus sobre resultado? Não é? Você quer ver? O primeiro-ministro de Singapura ganha $1 milhão. Agora, se ele fizer merda, ele leva um tiro no meio da cabeça. Sabia? $1 milhão. Lógico, administra um país. Bota proporcional à responsabilidade do cara. Eu não entendo. Aí, o cara, obviamente, tem coisa de salário, isonomia, aí todo mundo tem que ganhar igual. Cara, esse é um modelo meio quase que comunista, né? E o engraçado, se você fizer uma avaliação, se for hoje para a Rússia, o Lenin, eles apagam essa história. É como se o comunismo não tivesse acontecido na Rússia. Eles têm uma certa vergonha de falar que o comunismo não funcionou. Tá certo? E a gente é meio que um híbrido de tudo isso. A gente tem coisa aqui, entendeu? Por isso que é tão difícil. Entendeu? Isso é muito interessante, que assim, a Alemanha, em relação ao sistema que aconteceu lá, porque a gente não vai falar, quando a gente fala o nome do sistema, às vezes o YouTube dá uma beliscada na gente, mas a Alemanha reconhece o erro, admite o erro e toma medidas bastante duras para que esse erro não se repita mais sim, na Alemanha. Né? Isso, claro. Exato. E na Rússia não. A Rússia é como se como se não fosse com eles, entendeu? Aqui a gente sempre foi se aconteceu, eu não lembro. Se aconteceu, eu não lembro. Sempre é privado e tal. Se a gente viveu isso, eu realmente não lembro. Aí você olha para a Rússia, que é a raiz do comunismo, né? E eles têm vergonha disso. Aqui o brasileiro não. O brasileiro olha para a cartilha do comunismo e fala assim, isso aqui me atende, isso aqui eu quero. Não, isso aqui não é legal, não. Perfeito. É exatamente isso. De acordo com a conveniência, de acordo com a oportunidade, os caras vão pincelando, não, isso aqui talvez prestem. Aí vê a raiz de quem criou é abominável para aquela pessoa que criou. Você quer ver? Eu vejo o Brasil tem 5 mil e tantos municípios, né?
Então, teoricamente, 5 mil prefeitos, com vereadores. Imagina o custo de tudo isso. Tinha que ter um limite de tamanho, tinha que ter um grupo de pessoas de bem da cidade que fizesse um conselho para ganhar muito pouco dinheiro para administrar o pouco caixa dessas, entendeu? E não aquelas estruturas, você concorda? Sim. Então sim. fica esses feudos. Pô, eu conheço presidente de entidades, aí você vê, a Firjan. Pô, esses caras são perpétuos. O cara não fica lá 4 anos, não. O cara fica lá 30 anos. Pergunta lá o último, tal, o Eugênio, o Gouveia Vieira lá. Ele ficou 20 e tantos anos. Não é? Não. Pega essas entidades sindicais, enfim, o cara fica. Ele é um imperador perpétuo em funções privadas públicas, senais, né? Se ele entregasse um resultado extraordinário. Tem um poder inacreditável, tem uma receita automática ali. Uma receita automática. O que esses caras fazem? Se o cara é ruim, se o cara não é bom, você tá ferrado. Se o cara é bom, você vai ter resultado. Então você fica muito dependente desse. Eu particularmente acho o sistema público, o serviço público brasileiro muito ineficiente, muito ruim. E acho que é muito difícil para o cara se tornar um servidor público. É uma prova, é um concurso público. O cara realmente ele tem que parar a vida para se dedicar para conseguir. É difícil você se tornar um servidor público. E aí você se torna um servidor público, é muito difícil você também sair, você ser demitido. Então, hoje, para mim, na minha opinião, o que funciona no serviço público brasileiro é graças à vocação daquele indivíduo. Que realmente faz a coisa acontecer. Que gosta. Porque tem muitos. O sistema como um todo ele não favorece o cara de produzir mais, porque o cara que está produzindo muito. Você acha que isso é corrigível? Eu acho que sim. Existem fórmulas? Eu acho que sim. Eu não sou especialista em administração pública. Não, é corrigível, claro que com boa vontade. Claro. Não é uma boa vontade. Mas o cara que produz muito no serviço público, que produz pouco, eles ganham a mesma coisa. Claro. Então, assim, é muito mais fácil o que produz pouco influenciar o que está produzindo muito do que o contrário. Muito nivelar por baixo. Então, assim, é uma reforma administrativa, eu acho. Essa forma de nivelar por baixo que não é legal, né? No serviço público. Você pega, por exemplo, a Petrobras, Sociedade de Economia Mista, com participação no lucro, com incentivo, com promoções internas e tal. Tem cobranças. A gente pega nós podemos pegar outros órgãos aí, que você chega lá para ser atendido, aquela morosidade, aquela má vontade. Se aquele servidor soubesse que ele corre o risco de tomar uma demissão ou perder uma promoção, ver o cara que entrou antes dele avançar, o cara que entrou depois dele avançar antes dele, ou seja, um pouco de mérito na administração pública, eu acho que transformaria isso um pouco. E resultado, cobrança de resultado. E outra coisa que eu acho também bem difícil no Brasil, nós somos o único país do mundo que temos um Ministério da Justiça do Trabalho, né? Então, você ser empresário no Brasil, cara, todos que eu conheço, cara, que às vezes falharam e não tem nenhum... O brasileiro acha que o cara que falhou é um fracassado. Não sei por que existe essa cultura, né? Enquanto nos Estados Unidos, o cara que falhou para um investidor vale mais porque ele vai errar menos no seu próximo investimento, né? Isso é assim. Empresários abrem, fecham, isso faz parte da natureza. Às vezes, até por uma razão de país inteiro, que, sei lá, a inflação disparou, você deixa de ganhar dinheiro, você tem que fechar seu negócio. E na hora de fechar, você acaba vendo que seus funcionários viraram parte da sua família. Você não se libera deles, porque você tem que pagar tanto que você quebrou. As pessoas viram, né, parte de você e sugam tudo de você. Impressionante. É muito... Não existe no mundo, né, um Ministério do Trabalho que funciona como o Brasil. Sim. Então, de novo, quer dizer, você não poder demitir livremente as pessoas, eu entendo por que o Brasil tem isso, porque empresários durante muito tempo no Brasil escravizavam os funcionários, né? Realmente empresários de merda, né? Concorda? Sim, cheio. Sim.
cheio. Não vamos Isso. aqui... Algumas pessoas Não odeiam tô- empresários justamente por isso. É, Não, às vezes não está mas linkado com com viés razão. ideológico. Com razão. Aí vem a classe política e ganha em cima dessa situação. Mas que uma coisa, por exemplo, o empresário, aí você fala assim, tá, então agora vamos punir todos os empresários. A parte do princípio, todo empresário Não. Agora, se você incentiva mais pessoas a empreenderem, mais pessoas a terem empresas, Isso. você tem a possibilidade de você ter melhores empregadores. Claro. E aí, com isso, o empregado fala assim, não, cara, aqui não está sendo bom, eu vou procurar aquele ali. Olha, Porque muitas vezes o empregado ele se submete a uma situação ruim, porque ele fala, cara, se eu sair daqui, onde é que eu vou arrumar um emprego? Né? Vocês estão vendo na mídia, eu não sei se eu estou percebendo direito, mas eu estou percebendo que o governo já está entendendo que o Bolsa Família tem que diminuir ou tirar a gente do Bolsa Família, porque a gente está quase no pleno emprego e acredita, eu conheço um monte de empresário que não consegue preencher as vagas das funções do negócio dele. Já perceberam isso? Já. Porque o Bolsa Família, o cara prefere não fazer nada. E mais, ele ainda entra na informalidade. Concorda? Porque ele fica ali naquele garantido e ainda faz um trabalhozinho por lado e você vai sair por quê? E curiosamente eu vi hoje um cara falando que daqui a poucos anos não vai ter mais dinheiro para pagar a aposentadoria. Porque a atual geração não produz o suficiente para pagar a aposentadoria. Então tem um déficit gigante. Não produz para pagar a aposentadoria. E se não tirarem de novo a correção da inflação do salário mínimo, também vai explodir. De novo, outra reforma tributária. Aqui nós não somos contra nenhuma medida progressista que visa tirar a pessoa da miséria e, de repente, transformar essa vida. Só que aqui no Brasil a gente entrega um progressismo que ele tem uma porta de entrada, mas não oferece a essa pessoa a porta de saída. Não ensina ele a produzir. Vamos lá, tu tem que produzir para que outras pessoas possam entrar. Não deve ser fácil, porque o sistema de educação também não ajuda, né, a fazer o cara sair. Né? Apesar, você quer ver? Eu treinei milhares de brasileiros no Senai e Senac. Cara, que máquinas espetaculares para treinar pessoas. Soldador, o que você imaginar? Cozinha, contabilidade. Cara, e você sabe que foi um negócio copiado da Alemanha, né? De escolas profissionalizantes. Eu prefiro um técnico que saiu de um Senai e Senac mexendo como eletricista do que um engenheiro que saiu da faculdade. Sabe mais. E levou choque já, né? Enfiou lá o dedo na... Já viu o cadista, o cara que mexe com AutoCAD? Né? Sim. E aí ele faz uma construção assim, fala, meu irmão, quem fez isso aqui? Foi um arquiteto? Não. Foi o estagiário dele que sabe mexer no AutoCAD. Isso aí, perfeito. Esse cara prático aí, esse que vale.